Pai do Senhor, irmãos. Nós vamos dar continuidade, ao assunto deste trimestre, a qual nós estamos estudando a tricotomia humana, ou seja, a divisão do ser humano em corpo, alma e espírito. Nós já vimos até agora uma visão geral, sobre o que é corpo e alma e espírito. Tivemos já alguns ensinos focados também neste aspecto, apresentando o que é cada elemento numa visão geral. Na semana passada nós falamos sobre a criação, a origem do homem, e nós vamos começar agora a falar detalhadamente, óbvio que numa viés bíblica, não numa viés científica, sobre cada um desses. E a nossa lição hoje, ela tem de título Corpo Humano, Lugar em que se abriga a vida. Nós vamos ler alguns textos da Palavra do Senhor, mas o nosso texto base hoje está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Palavra do Senhor. Vocês vejam aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele faz uma analogia. O texto que nós lemos é uma analogia com relação à igreja, ok? Aonde, assim como o corpo humano tem um conjunto de membros, a igreja também tem. Então Paulo usa essa analogia. E aí nós vamos usar esse texto como base para você entender algumas coisas que foram criadas por Deus com propósito. Eu acho até que o autor aqui, o comentarista da revista, usou esse texto justamente porque, assim como a igreja ela tem um propósito, onde cada um tem o seu papel específico, ele quis resgatar isso, de que o corpo humano, ele não foi criado por um acaso, mas sim tudo que existe no corpo humano tem um propósito específico. E aí nós vamos recordar um pouquinho que você deve estar lembrando na lição retrasada, de como Deus
ao criar o homem, em Gênesis 2, ele cria o homem do pó da terra, ok? Isso está escrito, né? Mas diferente dos animais, aonde a Bíblia relata que Deus usa a sua palavra para criar toda a criação que foi, né? Deus haja, e assim aconteceu. Mas quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus, ele faz uma ação diferenciada. A palavra forma, ele forma o homem, né? Dá a entender, né, que a aplicação que Deus coloca é que Deus faz uma ação especial, diferenciada. Primeiro porque a própria Bíblia diz que, diferente do resto da criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Obviamente que nós temos que entender que essa imagem e semelhança não quer dizer que Deus tenha fisicamente os mesmos atributos que nós, né? Não é isso que a palavra está querendo dizer, mas sim que, assim como o homem foi criado e que Deus, ele sopra sobre ele um fôlego de vida, que também este soprar não é relatado em nenhum outro elemento da criação que não seja o homem, ou seja, somente o homem é tricotômico, ou seja, somente o ser humano tem corpo, alma e espírito, né? Somente o homem tem essas atribuições definidas, e isso é muito claro, né, que Deus, inclusive Deus, quando ele relata o resultado, ele diz que isto foi muito bom, né? E não bom como as outras criações. Então você vê que Deus, ele tem um cuidado específico com a criação do homem, né? Embora a lição não pegue este veio, mas eu queria deixar esse ponto especial para a gente prestar atenção, que quando a Bíblia fala que se cria o homem à imagem de Deus, essa palavra imagem, ela tem uma aplicação conhecida, né, no meio teológico, que nós chamamos de imago Dei, ou seja, reflexo de que em nós é Deus. O que a Bíblia quer dizer então? Que nós fomos criados à imagem de Deus, no sentido de não as pessoas imaginarem Deus como nós, mas é o contrário, é que as pessoas olhem para você e vejam Deus. Entende a diferença? Nós temos a tendência na história de colocar Deus na nossa própria imagem. Então, quando a gente fala em Deus, você deve lembrar, quando você era mais criança, por exemplo, quando falava em Deus, você imaginava que era um senhor alto, cabelos brancos, né, com idade, a gente, né? Às vezes, se você pede uma criança para desenhar Deus, normalmente ela faz um desenho assim. Por quê? Porque nós temos a tendência de colocar Deus na nossa imagem. Mas não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o contrário, que nós que somos imagem dele. Então não quer dizer que Deus tem os atributos físicos, cabelo, né, igual nós temos, não é isso. Mas sim, que quando as pessoas olhassem para o ser humano e vissem, olha aqui, tem uma ação diferenciada de Deus. Entende? Então a gente precisa ter essa ideia. A gente tem a tendência a colocar atributos humanos em Deus, mas não é assim. Tanto que os atributos de Deus não são humanos, né? Lembra quais são os 5 principais atributos de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência, né? E mais aí. Então, assim, nós precisamos resgatar essa visão de que nós somos diferenciados, porque Deus coloca em nós a imagem dele. Amém? Beleza, é importante a gente dar essa... Bom, nós também sabemos que Deus
para viver no jardim do Éden, como você e eu sabemos, mas que ele foi criado para ser imortal. Ele foi criado para ter uma vida plena. Mas o que aconteceu? Com o pecado, com a entrada da desobediência e do pecado, o corpo humano passou a viver sobre a mercê de uma variável que naquele momento não existia, que é a variável a qual Deus não trabalha nela, porque Deus é Deus, e isso para nós é incompreensível, que se chama tempo. O tempo é uma coisa que muda a criação. Tudo que nós fazemos como ser humano, e o nosso corpo ele é assim, ele vive em função do tempo. Tudo que você faz tem função do tempo. Todos os processos que existem dentro do corpo humano, por exemplo, se você pegar o sangue que circula dentro do seu corpo, e que quilômetros de veias e de artérias que existem dentro de você, ele leva um tempo específico para circular no seu corpo inteiro, até chegar no coração de novo e ser bombeado outra vez. E tudo isso existe em função de tempo. Mas quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem em função do tempo, mas por causa do pecado ele passa a ser escravo do tempo, e sendo escravo do tempo, entra aí um elemento que é a morte. Então o corpo humano passa a ser mortal, ou seja, ele passa a ter um período de vida, né? E por conta de ter esse período de vida, nós tivemos uma mudança totalmente biológica em cima disso, né? Então o corpo humano ele foi modificado, né, por conta disso. Se você vê que uma coisa interessante, existem algumas teorias sobre isso, mas tem uma que eu acho que é muito lógica, né? Pensa bem, o que faz o homem envelhecer? Você sabia o que faz hoje na natureza você envelhecer? Existe um elemento químico que é quase 100% responsável pelo envelhecimento, que se chama oxigênio. Você sabia disso? É o oxigênio que faz as suas células envelhecerem. O ato de você depender do oxigênio por conta da sua respiração faz com que você envelheça. Se você já foi feito estudos, né, de tentativas de retardar o envelhecimento e já descobriram em cima disso. Então, alguns cientistas, olhando num viés para o livro de Gênesis, entendem que Deus mudou até a atmosfera. Olha que coisa! Deus mudou até a atmosfera para que o homem pudesse respirar o oxigênio e a partir disso envelhecer. Você vê que Deus, tudo é uma engrenagem muito bem montada. Tudo que existe em você, existe uma engrenagem montada na própria natureza. Entende que Deus, quando ele faz o ser humano e que ele cria toda a natureza, ele criou o homem para ter um equilíbrio com a natureza. Por quê? Porque Deus cria o homem para gerir a natureza. Ele confiou a Adão naquele momento toda a gestão de tudo que havia ali. Então há um equilíbrio natural. Então nós fomos criados por Deus para ser imortais, mas por conta de Adão e Eva, espero que quando a gente chegar no paraíso a gente não lembre quem é Adão e quem é Eva, porque a gente vai querer procurar eles, né? Mas o homem passa a ser então mortal. E aí você vê que existe diante de tudo isso, né, de tudo que nós conhecemos como corpo, né, nós já entendemos que existe uma visão biológica, né? Então o corpo ele é um conjunto, né? E se você pegar uma pessoa que estuda medicina ou que estudou medicina, acho que até enfermagem tem isso, né? A anatomia do ser humano, você vai ver que são infindáveis, né? Nós imaginamos, quem não tem essa expertise, a gente vê o corpo, né, naquilo trivial que nós estudamos na escola. Nós temos cabeça, corpo, membros, temos os órgãos que você e eu conhecemos, né?
Mas quando você estuda a anatomia mesmo, você começa a ver como isso se conecta. Você começa a ver como de pequenas coisas que tem no seu corpo, que muitas vezes, por consequências da nossa conduta, são até retiradas, causam um desequilíbrio. Você vê o exemplo da vesícula, por exemplo. Você vive sem a vesícula? Você vive sem a vesícula. Só que ela causa um desequilíbrio muito grande no seu corpo. 4 anos que eu tirei a vesícula, até hoje eu não consigo comer certas coisas, porque causa um desequilíbrio geral. Né? Porque dos mínimos detalhes, com uma simetria de tudo que acontece perfeito, porque Deus é assim. Deus pensou em tudo. E aí você, como que Deus olhando para o projeto dele, né, e essa analogia que Paulo faz do corpo com a igreja, é para mostrar a mesma coisa, que também no viés espiritual tudo se conecta. O Espírito Santo se conecta em você e existe todo um equilíbrio espiritual. Então tudo que Deus faz, ele é perfeito, ele é equilibrado. E aí a revista, ela, nesse viés aí mais do conhecimento, ela nos dá muita ênfase aí no item 1, 1.1, com relação ao cérebro humano, né? Que é hoje o órgão do corpo mais complexo de estudo. Você vê que muitas doenças que existem no corpo são muito conhecidas e sintomas e causas e tudo, mas o cérebro é algo ainda, um mistério ainda no meio do ser humano, porque você vê que muitas coisas que o cérebro tem, a medicina não consegue explicar ou dar uma solução exata, né? Existem estudos voltados aí com relação ao comportamento humano, à psicanálise, né? Tudo voltado aí de resultados de coisas que vêm dos humanos, para pelo menos começar a entender. Eu vou dar um exemplo que eu tenho vivido um pouco isso, vivido no sentido de que a minha esposa, ela é psicopedagoga, então ela é especialista numa metodologia que nós chamamos de ABA, que é um ensino específico para autistas. Veja que o autismo, ele é um estudo humanitário recente. Até anos atrás, as pessoas tratavam o autismo como uma coisa totalmente diferente, achavam que era problema, e eu já vi casos de pessoas que eram colocadas crianças colocadas em banheiros de gelo, para poder aquilo reagir no corpo, porque achavam que aquilo era um problema, né? E fora outras coisas que você vê na história, de quê? Porque o ser humano não tinha esse conhecimento e fazia por tentativa e erro, e agora recente aí que a gente tem alguma coisa que está só começando ainda, né? E não existe medicamento assim, vou dar um medicamento para a criança e vai resolver. Não existe, é todo um conjunto de ações dos pais, da família, da escola, e todo um conjunto que vai tratar, e cada criança num grau diferente. Por quê? Porque o cérebro humano é complexo. Nós ainda não conseguimos alcançar. Existem já estudos, que eu já li várias vezes, dizendo que nós só conseguimos alcançar no intelecto atual em torno de 10 a 15% da capacidade do seu cérebro. Então você imagina se um dia o ser humano conseguisse alcançar mais do que isso, o que faríamos? Então você vê que o pecado, ele muda a estrutura que Deus projetou para o homem para aquele momento. Deus muda a natureza, Deus muda tudo, para que o homem passasse a viver nesse viés de ser mortal e de ser limitado, mas não era o plano original de Deus. Tanto é que nós, na nossa plenitude, quando estivermos na glória, seremos pleno na glória, também com um corpo glorificado. A Bíblia diz isso, nós vamos ganhar um corpo novinho. Eu imagino que eu vou estar mais esbelto, né? Mais alinhado. Mas você veja, é o plano de Deus que na eternidade você tem um corpo novo. Porque era plano original dele que você tivesse um corpo imortal como ele queria.
como aconteceu tudo que você e eu já sabemos, lá na glória vai ser resgatado o plano original, ou seja, lá nós vamos ter um corpo glorificado, uma alma curada e um espírito pleno. Amém? Que glória é isso, né? Você vê como que Deus, ele cuida de todas as coisas. Eu não sei se você já parou para pensar, né? Mas existe um circuito em você de funções que você vive sem se preocupar com elas. É verdade. Você não todo dia, você a cada 10 minutos para medir quantos batimentos cardíacos você tem. Você não faz isso, né? Normalmente você faz isso quando você vai no médico, o médico vai lá, bota o estetoscópio, vê, tá assim, né? O ritmo está esse, está aquele. Você respira, você não conta quantas respirações você tem por minuto, né? Mas isso já a sua natureza já é implícita a funcionar independente da sua vontade, sabia? O seu corpo funciona, você não precisa dizer, pulmão, respira, isso já está dentro, já uma pré-programação no seu cérebro, né? De que você tem que respirar, de que seu coração tem que bater, e de várias outras coisas que vão acontecer. A sua consciência não precisa se preocupar com isso, né? Então você vê como é que Deus, ele já cria o ser humano até dependente dele mesmo, da própria estrutura dele mesmo. E que aí a lição nos fala uma coisa, né? Que essa vida que existe em nós, né? Que Deus, ele coloca quando ele dá o ruá, ou ruache, em algumas versões, sopra sobre o ser humano, e que nós passamos a ter um elemento que os animais não têm, porque os animais trabalham por instinto, então eles têm toda uma pré-programação, mas nós temos intelecto. Então Deus coloca em nós a capacidade de ter vontade, de ter desejo, né? E aí que vem toda a formação arbítria que nós temos, mas nós éramos concebidos inicialmente, né, num plano de Deus antes do pecado. Então, com o pecado, existe toda uma mudança sobre isso, para que o corpo passasse a viver em condições mortais, né? Veja que, eu não vou entrar aqui numa aula de anatomia, porque eu nem tenho expertise para isso, mas veja que essas funções que nós temos, e que muitas vezes nós nos acarretamos, né, com um dos resultados de sermos mortais, né, é a enfermidade, a doença, né? Nunca vimos, talvez, falar em doença como esses últimos, né, por conta da pandemia e tudo mais. Mas você veja que o grande mistério de tudo na palavra é que, apesar de termos todas as atribuições mortais, né, ou seja, de termos dias contados nesta terra, Deus, ele sempre está preocupado com a nossa condição imortal. Então, a preocupação de Deus sempre foi salvar o homem, sempre foi resgatar o homem para estar com ele para sempre. Deus não fez você, querido, para só um tempo. Deus quer você junto com ele para sempre. E esse é o grande milagre da salvação. Mas olha bem, para que a salvação pudesse ser aplicada novamente, olha bem, quando Deus cria o homem, né, e obviamente que você vai ver vários versículos dizendo que quem já estava lá, Jesus já existia, desde a fundação do mundo, Jesus estava presente, mas precisou com que ele saísse de uma posição dentro do contexto imortal e do contexto espiritual e tudo, e viesse viver também dentro de um corpo assim como eu e você, para que ele pudesse mostrar que mesmo você, com as mesmas faculdades humanas, mesmo ele como Deus, com as mesmas faculdades humanas, porque Jesus, ele teve aqui sentimentos, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, não é isso? Ou seja, ele se submeteu a um corpo humano para mostrar para mim e para você que mesmo você e eu na condição humana, pecador, nós temos condição de vencer,
nós temos toda a condição de escolher o certo, nós temos a condição de aceitar o plano de Deus, de aceitar a vontade de Deus. E Jesus, ele veio fazer isso tão aplicavelmente que ele não veio para que caiu na terra adulto, ele precisou passar pelo processo humano do nascimento, por toda a concepção de criação, não só física, né? Você vê que a Bíblia relata Jesus criança, né? Aquele texto lá que os pais esquecem ele vai lá no templo, e está lá conversando com os doutores da lei, né? Mas você vê que ele passou por todo um processo, né, humano, por todo o processo de concepção da psique humana. Para que isso? As pessoas às vezes perguntam, não era mais fácil talvez aparecer o Deus, né, como a gente imagina que seja, todo luminoso, e dizer para todo mundo, mas se fosse assim, querido, era muito fácil a gente crer vendo o sobrenatural. Mas quando o profeta Isaías fala que haveria um que se chamaria Deus conosco, ou seja, nasceria um menino, né? Ou seja, que ele estaria aqui nas mesmas paixões, nos mesmos processos, né? O apóstolo Paulo fala que Jesus foi tentado em todos os aspectos, né? Então, os mesmos problemas que você e eu temos, Jesus também passou, por isso que ele é o intermediário. Por quê? Porque ele nos conhece no detalhe, na concepção. Ele recebeu um corpo humano igual eu e você. E detalhe, obviamente que ele passou por situações que, se a gente for pensar, nós mesmos passarmos, seria muito difícil. Você daria a sua própria vida por pessoas que você não conhece? Você daria a sua vida por pessoas que te desprezam? Pois é, querido, mas Jesus fez isso. Então ele mostrou, você vê, ele sai da posição de todo o conhecimento da glória, e ele vem aqui. Nós chamamos isso, tem um termo teológico, né? Eu vou entrar em muito tecniquez nisso não, mas chama isso de união hipostática, né? Ou seja, um Deus que já estava, né, na glória e tal, ele encarna num corpo humano, é isso? E quando ele está aqui, ele passa a ter todas as atribuições humanas e também todas as atribuições de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus poderia não ter passado. Ele, como Deus, podia ter falado assim, não quero nada, vou voltar para a glória, não vai dar certo. Ele poderia, ele é Deus. Mas ele, na sua sã razão, na sua sã consciência, na sua obediência à vontade de Deus deste plano, ele se submeteu a isso, entende? E ele veio aqui, passou por todo o processo que você e eu, nós já conhecemos, processo esse que nos garantiu o retorno à imortalidade, ou seja, o lugar de novo na glória, né? A salvação, não porque nós não fizemos nada, mas porque Ele fez, Ele se colocou aqui, né, com todos esses atributos mortais, e se fez um homem e Deus ao mesmo tempo, né, abrindo mão dos atributos como onisciência, onipresença, né, e onipotência, e tendo as mesmas razões e paixões que eu e você temos. Isso nós chamamos de união hipostática. A única atribuição divina que ele abriu mão foi da onipresença. A onipotência e também a onisciência ele detinha, porque ele mesmo disse, quando lá no jardim, quando foram prendê-lo, ele mesmo disse que ele poderia mandar ali milícias do céu para destruir todo aquele exército romano, mas ele não faria aquilo para cumprir o propósito. Então, só a onipresença, porque ele estava no corpo humano e ele não poderia estar em todos os lugares, mas a onipresença, a onipotência e a onisciência ele detinha, tanto que quando ele chama Natanael, ele revela o que, na verdade, estava acontecendo com Natanael. E quando ele também questionava os fariseus, ele também afirmava, olha, lembra aquela passagem do paralítico que desceu pelo telhado? Aí ele fala, o que é mais fácil? Mandar o paralítico andar ou perdoar pecados? Então, ele conhecia o coração das pessoas, porque também ele era onisciente. Só esse detalhe. Amém.
Você vê que mesmo tendo esses atributos, né, aqui você vê que ele ainda se sujeitou a tudo que nós lemos na palavra, né, do martírio, do sofrimento, né. Jesus, ele é um exemplo para nós de tudo, né, e às vezes eu falo assim, Jesus é exemplo, porque ele era Deus. Não, ele é exemplo como ser humano, né, como todas as coisas que ele fez aqui, né. Jesus, querido, sangrou como eu e você. Às vezes a gente fica todo dodói quando tomou a vacina, e teve gente que até chorou quando tomou a vacina, né? Você imagina a pessoa ser mutilada publicamente, como Jesus foi na cruz do Calvário. Ele podia ter usado os atributos dele, podia, mas ele permitiu as pessoas verem esse sofrimento para ele dizer para você, para mim hoje, olha, tem jeito de você vencer, querido. Você vai ter problema, vai ter aflição, né? Mas tudo tem, porque o Senhor, Ele nos dá essa garantia. Ele fala, nós seríamos mais do que vencedores, né? Então você vê que Jesus, ele faz todo esse processo humano, né? E no seu ministério, observem bem, no seu ministério, no decorrer de tudo que ele fez, ele continuou se sujeitando às ações humanas, né? Ou seja, tendo fome, tendo sede, tendo cansaço, tendo tudo, mas ele também mostrou ao ser humano os atributos de Deus. Você vê quantas curas Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro numa condição humana que seria impossível, porque já havia mais de 4 dias, ou seja, o corpo já tinha entrado num processo de decomposição. Por isso que o cheiro era ruim. A Bíblia fala aqui que eles não conseguiam nem chegar perto, porque o cheiro. Por que há o cheiro? Porque entrou em decomposição. E você vê que Jesus, ele vem para mostrar algo até contra a racionalidade, contra a lógica de um corpo que estava em decomposição. Jesus vem e ressuscita Lázaro, e traz ele à vida novamente, faz o corpo normalmente ter todas as atribuições, né? Isso mostrando o quê? A divindade, mostrando que nenhum ser humano faria isso dessa forma. Você pode perceber que já existiram outros sinais na Bíblia de ressurreição dos mortos? Sim, né? Outros profetas fizeram, mas ninguém pegou um que já estava há 4 dias em decomposição, né? E trouxe ele do... Né? É fantástico isso, né? Você vê algo fora da lógica, né? É um atributo totalmente divino nisso, né? Mais forte ainda foi no dia da morte dele que muitos ressuscitaram. Aí é mais tempo. Você vê, eu passo... A Bíblia não entra tanto em detalhe, mas quando Jesus ele expira na cruz lá, a Bíblia fala que santos que haviam sido mortos foram vistos na cidade. Só você vê, o projeto se conclui, traz vida até onde, de certa forma, isso é até uma representatividade para nós hoje, né? Que o sacrifício de Cristo traz vida onde a gente achava que não haveria mais vida, né? Você vê que coisa maravilhosa. Então, os atributos, eu fico imaginando, assim, conjecturando um pouco, as pessoas andando na rua e vendo pessoas que já um dia morreram, deve ser algo assim, até difícil de explicar, né? Você vê que em todas as ações, você vê, Jesus, ele foi torturado, em nenhum momento ele se virou contra quem o estava torturando, muito pelo contrário, ele falou, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, eles não tinham noção, mas você vê que Jesus, ele não se voltou contra aquilo, muito pelo contrário, ele deixou acontecer, para que as pessoas vissem aquilo, e quando os discípulos o viram ressurreto, você imagina a imagem, você está lá olhando Jesus na cruz, sangrando, morto, aspirado, de repente ele está aqui do seu lado. Realmente, por isso que a Bíblia fala que quando os discípulos estavam no cenáculo e Jesus aparece, eles se assustam, porque a imagem da morte de cruz é uma imagem muito ruim. Se você der uma lidinha na história e ver como é que era a morte de cruz, era um negócio terrível. A Bíblia não relata nem 10% do que era uma morte de cruz. E aí você imagina, as pessoas vendo aquela agonia, aquele negócio todo, de repente está aqui, normal. Tomé, porque não estava no grupinho na hora, né? Mas quando Jesus chega, ele precisou ver para crer, né?
Mas entenda que Jesus ele se sujeitou tudo a isso, não foi simplesmente para criar uma historinha. Na verdade, tudo esse, o propósito de tudo isso era resgatar o ser humano de volta. E era muito fácil se ele viesse aqui e fosse agir como Deus, ou talvez eleger outro como Marte. Mas agora não, eu mesmo vou fazer isso. Ele tomou por si só essa ação, sujeitando-se todos os atributos do corpo. Júlio, com licença. Eu queria só que vocês pensassem um pouco, eu gosto muito de levar o povo a meditar. Jesus tem essa morte, e é a morte vicária, a morte que nos traz salvação. Outros apóstolos morreram de forma brutal também. A história diz, ou escritos dizem, que o próprio Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. A gente não sabe se é verídico, mas foi escrito e foi deixado, para as outras gerações. Agora pense um pouco, gente, se a Bíblia diz que só há um único mediador entre Deus e os homens, aí o povo, os religiosos, pegam esses apóstolos e depois os apóstolos eles têm que produzir outros intermediários e criam santos para que eles sejam, na verdade, os mediadores entre o homem e Deus. Exemplo, São Cristóvão é o protetor dos motoristas. Aí os motoristas religiosos clamam a São Cristóvão proteção na estrada. O Santo Antônio é o santo casamenteiro e outras coisas mais. Aí eles colocam. Só que a Bíblia diz que só há um único mediador entre o homem e Deus, Jesus. Porque ele morreu e a sua morte nos trouxe salvação. Você entende como o ser humano ele é capaz de criar para si ídolos? Para você ter uma ideia, lá no sertão, eles canonizaram lá Padre Cícero. Que todo mundo sabe no sertão as atrocidades que fez, a maldade que executou. José de Anchieta aqui foi canonizado também. E tem mais de 50 processos contra José de Anchieta no Vaticano. Mas esse Papa aí o fez santo. Processo de morte de índio, quando aqui em Vila Velha, de estupro de meninas, de índias, e um monte de crime. Você entende o que eu quero dizer? Agora, olha para Jesus, procura um crime em Jesus. Procura uma falha em Jesus, não existe. Então, o que eu queria trazer aqui é que, ainda que existam muitos líderes de religiões que surgiram em todas as áreas, de budismo, shintoísmo e outros mais, que morreram, mas Jesus morreu e ressuscitou. E, além disso, ele foi o único que não pecou. Então, há uma diferença assim, gritante. Só que até hoje eles continuam criando mediadores, intermediários, quando nós não precisamos mais de intermediários. Sabe, aquele ato de confessar lá no confessionário, para que o fulano não precisa disso, você pode ir direto, o véu se rasgou, de alto a baixo, você pode ir direto a Deus, que Ele te perdoa. Entende o que eu quero dizer? Então, não tem mediador, senão Jesus. Jesus é o único mediador. Amém, gente? Mesmo que os apóstolos morreram de morte sacrificial, deram as suas vidas, eles não são clamados ou procurados em uma oração que seja sincera, para que possa levar o nosso pedido a Deus. Outra coisa também, peça à mãe que o filho atende. Já viu essa frase? Não existe isso. Maria está num lugar esperando a ressurreição dos mortos. Ela não está diante do trono de Deus com acesso dizendo, ouvi o Eduardo me clamando lá no Brasil, em Vila Velha, Pai, atenda, ou Jesus, meu filho, atenda. Não existe isso.
Maria está no mesmo lugar que Pedro está, João, Lucas, e assim vai, esperando o quê? A ressurreição dos mortos, para que todos estejam naquele dia com o Senhor. Sim. Disser. Então, gente, deixe bem claro isso, a gente não está batendo de frente contra uma religião, mas contra um ensino errado. Entende o que eu quero dizer? Então, não tem como. Você não tem que ir a um intermediário. O mediador é Jesus. Glória a Deus. Bom, a lição também nos fala sobre cuidados com o corpo. Eu gostaria de ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5, para nós entendermos bem quando a gente fala de cuidar do corpo, né? O texto diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, assim, obviamente que o corpo nós já sabemos, e a própria Bíblia relata que o corpo ele é templo do Espírito, né? E que nós devemos ter alguns cuidados, até humanamente falando, né? Algumas coisas que nós temos que cuidar, né? Daquilo que o Senhor nos deu, né? Ter uma alimentação mais possivelmente regrada possível, né? Seguir as recomendações que precisam ser feitas, isso você já de certa forma conhece. Fazer exercícios, esse friozinho para acordar cedo não é fácil, né? Às vezes de manhã, mas você já conhece o que precisa ser feito, certo? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes isso está virando uma coisa até fora do controle. A própria Bíblia, Provérbios 6, 25, diz assim, ó: não cobices no teu coração a tua própria formosura, nem te prendas aos teus próprios olhos. Então, nós não podemos também achar que nós também temos que fazer esse culto ao corpo que está acontecendo, né? Essa semana, eu até comentei na reunião dos professores ontem, essa semana saiu uma matéria de uma jovem de 23 anos, que já era fisiculturista, então já tinha uma alimentação, tudo certo, e ela resolveu fazer uma cirurgia, porque essa cirurgia iria fazê-la suar menos, e aí nessa cirurgia ela morreu, né? E aí até onde vai as pessoas idolatrarem a si próprias, né? Eu quero ficar bonito, eu quero ficar lindo, né? Amém, querido, você tem que, eu vou usar a palavra do pastor Guilherme ontem, que falou, nós temos que cuidar do corpo para o Senhor e para o seu cônjuge, entendeu? Você tem que ficar bonitão, querido, para a sua esposa, e a esposa tem que ficar bonitona para o seu esposo. Mas aí as pessoas começam, começa a botar fotinho lá, né? Músculo, isso e aquilo, querido, isso não é, você está adorando a você mesmo, hedonismo, você está adorando a você mesmo. Não é isso que Deus quer que você cuide do corpo, mas para a honra e glória dEle, ok? É lógico que você pode fazer algumas coisas, né? Você sabe que você precisa fazer um exercício. Eu, por exemplo, eu estou atrasado com a minha bike, que eu ando todo dia de manhã, eu estou 2 meses com esse frio, eu não consigo sair 6 horas da manhã para andar de bicicleta, mas eu estou errado, eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, né? É bom para mim, para a minha saúde. Então tem coisas que você precisa fazer, mas você tem que sempre se perguntar se aquilo que eu estou fazendo está adorando ao Senhor, se o que eu estou fazendo, Deus está sendo glorificado nisso, né? Porque o seu corpo, ele está aqui, querido, e a deficiência que você deixa acontecer, você impede até o processo de adoração, né? Ontem a irmã até comentou, vamos fazer um evangelismo, se você não aguenta nem andar até na esquina, como é que você vai fazer uma caminhada lá para para falar da palavra? Você precisa do corpo para adorar o Senhor, você precisa do seu corpo para usar em prol da obra de Deus, isso é inevitável, né? Você não vai conseguir fazer certas coisas para o Senhor sem o seu corpo. Então cuida dele, porque se ele é templo do Espírito, é através dele que o Espírito Santo vai se manifestar, entende? Então precisamos ter essa ótica, né? E não a ótica que o mundo está dizendo, não, que todo mundo agora é saudável, né? E agora todo mundo fica, o Instagram,
não dá nem para pesquisar mais nada na internet hoje em dia, que está um nojo, né? Está difícil, às vezes você olha, você não consegue nem pesquisar. Eu fui um dia fazer uma pesquisa de Pilates, que eu fiz Pilates algumas vezes, eu acho um exercício muito bom, tá? Ajuda em várias coisas. E quando eu botei Pilates, querido, veio tudo menos Pilates, né? Ver os caras todo bombadão, assim, com aquela bola do lado. As pessoas perderam o foco, né, da coisa, virou bagunça. Então, olha para a palavra, sempre pensa, né, esse culto ao corpo não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você cuide do seu corpo, para a honra e glória dele, para que você possa, vamos dizer assim, utilizá-lo para os fins que Deus trouxe a você. Se você é um missionário, se você é um evangelista, se você é um professor, se você é um pastor, você vai fazer tudo isso para cuidar do seu corpo, para que essas atividades você possa utilizá-las, né? E aí você vê que a Bíblia tem um texto, está em Romanos 12:1, que diz assim: apresente os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, quando fala de apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, a gente não pode confundir com os sacrifícios do passado. Lembra? No passado, sacrificava o animal, lá no Antigo Testamento, né? Porque você trocava uma vida, a vida não, para que você tivesse vida, né? E aí Jesus veio dar o último sacrifício, que ele troca a vida dele pela sua. Mas o que o Senhor quer de nós hoje é sacrifício vivo. Então não é troca de vida, é troca de vontade. Abre a mão da sua vontade, sacrifica a sua vontade para a vontade dele. Essa é a diferença do sacrifício vivo. Então você abre mão do que você gosta. Por exemplo, eu poderia estar esse dia friozinho, né? Muitos aqui podem estar dormindo. Como o cobertor de manhã cedo dá uma chamada, né? Parece que você quer sair dele, mas está friozinho. Mas nós abrimos mão da nossa vontade, porque a vontade do Senhor é que estivéssemos aqui aprendendo, adquirindo conhecimento. Então, cada vez que você abre mão da sua vontade, do que você gosta em prol ao reino, você está sendo sacrifício vivo. Amém? Você está fazendo conforme a palavra está dizendo. E nós precisamos, esse sacrifício vivo, ele vem com uma outra palavra do lado. Ele fala sacrifício vivo, santo. E esse é o grande desafio, que é ser santo, né, no corpo. Então, você sabe que existem algumas coisas, né, que você precisa fazer. E que a luta constante, você vê que o ser tricotômico, ele tem uma batalha que a própria Bíblia relata, que é entre a carne e o espírito. Então, a sua alma, ela fica meio que no meio, o espírito puxa para lá, a carne puxa para cá, e você fica, o que eu vou definir? Mas quando você tem a mente, que você está sintonizado, você tem que dar mais vazão ao espírito, né? Então, quando você dá vazão mais ao espírito, você se santifica, você busca bons pensamentos, você busca apartar da vontade do mal, você se afasta, né, das coisas que não são de Deus. Você sabe que onde você está no ambiente, você tem que estar sempre pensando, se Jesus estivesse, eu estaria aqui neste ambiente. Então você tem que se policiar, porque tem um Espírito Santo em você, que ele que te convence, ele que direciona. Não precisa a gente colocar uma lista aqui de coisas que você tem que fazer e não tem que fazer, porque o Espírito Santo já está, né? Já está dentro de você. Então você tem toda essa ideia do sacrifício vivo e santo. O seu corpo, ele foi concebido para isso, para que você vivesse aqui, né, buscando primeiro o reino de Deus, fazendo as coisas que são para o reino, né, mas para quê? Para um proveito útil, né? Você vê que também a revista fala que o nosso corpo também tem um outro objetivo, que é expressar o amor e a misericórdia do Senhor, né? Então, nós aqui, nosso corpo, ele é bênção. Então, a nossa atitude é o quê? A expressão de amor. Assim como Jesus amou, né, a toda a humanidade, o Senhor nos chama para amarmos uns aos outros, para vivermos em união. E o seu corpo é para expressar isso. Às vezes tem coisas simples, irmãos, que às vezes a gente não percebe nem por maldade. Às vezes tem aquele irmão que está na igreja ali, te viu hoje, e ele foi te dar uma paz do Senhor, e você não prestou atenção, até aquela falta da paz do Senhor, o cara fica atribulado, né? Então, até quando você chega no irmão e cumprimenta ele, paz querido, tal, até isso transmite vida, um simples ato. Eu queria abordar uma situação que me veio à mente sobre usar o corpo. A
gente deveria ter uma sensibilidade muito grande, ou maior, em ver certas situações. Por exemplo, se o pastor ele consegue detectar a casa de uma pessoa, de um irmão, que está precisando de uma melhoria, aquele irmão não tem condições, sabe? O que deveria acontecer? Um exemplo, a gente precisa de uma pequena reforma. Aqueles irmãos que são pedreiros, eles deveriam dizer assim no coração: eu quero usar o meu talento, a minha profissão, para abençoar essa família. O pintor, a mesma coisa. Você entende o que eu estou dizendo? Irmãs, fiquem atentas. Aquela irmã que ganhar um bebê, você fala assim: irmã, qual dia que eu posso ir na tua casa? Ó, o Manu está aí para ganhar um bebê. Irmã, qual dia que eu posso ir na tua casa para fazer uma faxina? Eu quero ofertar na sua vida, na tua família, que eu possa ir lá fazer alguma coisa para poder te servir. Deixar bem claro que é 0800, tá, irmão? Você já parou para pensar nisso? Aquela irmã que está acamada, está doente. Tem uma família aqui na igreja que o casal, eles ficaram com Covid e a criança estava isolada. E tem uma família aqui da igreja que todo dia ia lá e levava o alimento para eles, porque eles não tinham força nem para cozinhar. Que coisa linda, gente. Então, nós temos que pensar um pouco além. A gente tem que tirar os olhos do nosso umbigo e dizer assim: o que está acontecendo à minha volta? Aonde eu posso exalar o perfume de Cristo, o amor de Deus? Então, na igreja tem que existir isso. Você vê quem está passando por uma certa dificuldade, em que você pode dar uma contribuição. Não estou falando financeira, não. Porque tem até gente que entra em dívida porque é totalmente desorganizado, e a gente não tem que assumir dívida de ninguém, não. Porque senão a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Sou contra isso. Mas a gente tem que ter sensibilidade para ver quem está para ganhar bebê. As irmãs aí, as obreiras, as líderes não estão aqui, nem em círculo de oração, a líder está aqui. Mas organizar dentro daquele grupo. A irmã está hospitalizada, não tem ninguém da família aqui, quem que vai dormir com ela? Vamos fazer uma escala? Eu já acionei várias vezes as irmãs da igreja para a gente fazer escala em hospital, para dar suporte àquela irmãzinha, porque só podia dormir mulher lá, claro. Como também para irmão, de fazer escala de obreiros para poder estar ali no hospital, passando a noite com aquele irmão. Gente, é usar o seu corpo. Você vai abrir mão do seu quarto, da sua cama gostosa, para ficar num hospital. Mas olha como Deus é glorificado nisso. Então vamos pensar além, tá, gente? Vamos olhar em volta e ver o que nós podemos fazer com aquilo que Deus nos deu. Primeiro, a vida. Segundo, talentos, capacidade. Terceiro, finanças. O que nós podemos fazer? Nós temos que pensar nisso. Viver só em função da gente. Tá bom? Amém, pastor. Muito boa palavra. Você vê que o Senhor ele nos cria, né, para também suprir as necessidades uns dos outros, né? Você vê como é importante isso. Veja que eu lembrei de um texto aqui que eu gostaria de ler também, que está em deixa eu pegar aqui que 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então veja que o texto ele nos fala que tudo que nós devemos fazer, e não estamos falando só de você orar, né? Porque tem pessoas que acham que só orar pelo outro você já está fazendo o suficiente, né? Tiago fala isso: não adianta você só orar se você não dá o pão para quem está faminto, né? Então, o que o texto está falando é que aqui, nas ações daqui, eu acho que o pastor deixou bem claro isso, né? As ações daqui, quando você age com misericórdia, quando você oferta isso na vida de alguém, você está fazendo o quê? Demonstrando o amor de Deus através da sua vida, através do seu corpo,
É lógico que a parte espiritual é importante, temos que orar uns com os outros, né? Buscar, isso a palavra nos remete a isso. Mas também o agir, o fazer, né? Isso é primordial na palavra, né? Você vê que a revista, ela também nos lembra, tem um quadrinho aí, eu não vou passar todos os tópicos aqui, senão a gente vai ficar aqui até meio-dia. Mas tem um quadrinho aí que depois você pode olhar com calma, sobre, né, que ele fala do cuidado da saúde, confessar os pecados, esses pontos aqui, né, são pontos importantes para nós observarmos, né, afinal de contas, o corpo, querido, ele nos foi dado por Deus com responsabilidade, nós temos responsabilidade, né, sobre o corpo, nós temos responsabilidade com ele, né, então é importante nós entendermos isso. A revista também fala sobre a valorização da vida, né? Ou seja, a vida que foi soprada em nós lá, né, pelo ruach de Deus, você vê que nós também temos que valorizar. Você vê que os próprios mandamentos eles deixaram muito claro com relação à preservação da vida. E aqui, obviamente, a gente vai só reforçar uma coisa que você e eu já conhecemos, que é com respeito ao homicídio, né? Se você for lembrar em Gênesis 9:6, que diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então Deus deixou muito claro que a valorização da vida, e a vida aqui falando também em corpo, que havia um diferencial do ser humano. Você vê que Deus ele permitia com que certos animais fossem sacrificados até para alimento, e ele deixou claro isso, que alguns animais você podia se alimentar. Mas quando fala do corpo humano que foi produzido à imagem e semelhança de Deus, Deus trata o próprio seu corpo com santidade. Engraçado, Deus trata o nosso corpo com santidade e a gente mesmo não trata. Deveria, né? Então nós temos que observar isso, que o Senhor ele deixa muito claro que nesse aspecto. E aí nós estamos vendo toda uma história aí de homicídio, né? Você, por que homicídio é pecado? Tem problemas civis? Tem a lei civil, de cada país ela é diferente. Você vê que nos Estados Unidos tem pena de morte. Como isso vai ser julgado, querido, não tem nem ideia como é que isso vai ser no céu, não. Isso aí é com Deus lá, que ele vai resolver com isso. Mas a Bíblia deixa claro que nós não devemos tirar a vida do outro. Mesmo quando muitas vezes a gente tem... E olha só, Jesus ele faz um negócio... Lembra, Jesus quando ele não vem para deixar a coisa rasa, não, ele vem para botar o nível por cima. Então Jesus fala o seguinte, agora não é só mais tirar, não, é só você se irar com outro, você desejar o mal. Quantas vezes você não brigou com alguém, e você fala, sai de vontade de matar essa pessoa, você não já falou isso, né? Até isso Jesus falou, isso também é pecado, se irar contra o outro. Então Jesus, tem gente que acha que agora a graça veio e ficou tudo moleza. Não, agora só o fato de você se irar contra alguém, você já está pecando diante de Deus. Mas tiraram a vida é pecado, está na palavra, e nós temos, não tem aí só a implicação civil, tem a aplicação espiritual disso, nós precisamos, você vê que até no próprio, a gente tomar cuidado, que a gente acha assim, mas somos levados pela intemperança. Veja quando Caim matou Abel. Você pensa que ele foi só no impacto? Não, ele já estava no coração. O próprio Deus, e detalhe, olha só, Deus ainda fala com ele. Assim, olha, no seu coração, já tem o mal. Você já está pensando aí. E ele ainda assim vai e faz. Entende? Então, querido, tem coisas na vida da gente que a gente tem que pensar. E não estou falando só da morte física, não. Às vezes o desejar o mal de alguém, tem aquele parente que fez o mal para você. Essa semana eu tive uma pessoa me procurou, olha só, um cunhado dessa pessoa estava passando muita dificuldade, e essa pessoa, conhecidamente, uma pessoa que tinha posses, falou assim, não, fulano, eu tenho uma casa, você pode morar lá, até você. Aí essa pessoa foi morar na casa, olha só, a pessoa com dificuldade, que essa pessoa se formou, abriu empresa aqui e continuou morando na casa, e não falou nada. Quando esse colega me ouviu que essa pessoa já estava bem, falando, eu vou precisar, não, a casa agora eu vou entrar com um processo de uso capião. Ele falou assim, rapaz, deu vontade de pegar, não dá vontade de... Eu falei, rapaz, dá vontade de dar, mas coloca no trono que
que Deus vai agir nisso aí. E a pessoa, rapaz, disse que depois que ele falou isso, a pessoa não conseguiu dormir mais e ela mesma foi embora. Né? Então, o Espírito Santo foi lá e agiu por ele. Porque se fosse agir humano e fazer alguma coisa pior, né? Entenda, nós temos um Senhor que intercede por nós, querido. Quando você abre mão da sua vontade para a vontade dele, e a sua vontade é matar a pessoa, mas a vontade de Deus é que você ore, que você ame, né? Assim, né? Jesus, ele falou, você tem que amar até o seu inimigo. Eles dizem o contrário. Jesus falou, a lei, e eles aqui estão dizendo que você tem que odiar e matar os inimigos, mas eu, porém, vos digo, ame até os seus inimigos. Então, o Senhor nos mostra isso, o amor um com o outro, né? E essa visão de homicídio, Jesus, ele dá uma ampliada no negócio. Né? Ele fala, não é bem assim só fazer, não, até a intenção, você já está pecando. Tá bom, Lima. Um outro ponto que a revista também fala, e a gente sabe que é uma coisa até, não é de hoje, mas acontece, tá? E está nos dias difíceis, a questão do suicídio. Né? Eu queria ler um texto que está em 1 Coríntios 3,16, que diz assim, ó, desculpa, é isso mesmo, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o próprio texto está falando, você é templo, se você destrói esse templo, Deus também vai te... Então já tem um peso aqui, uma condenação. A gente sabe, é até às vezes difícil falar disso, porque tem tanta situação que a gente está vendo, de pessoas que passaram momentos difíceis e se suicidaram, aquele negócio todo. Mas nós não podemos tirar o viés da palavra. A palavra deixa muito claro que se você destrói seu próprio corpo, como o texto está dizendo, Deus também vai ter um peso sobre você. Assim como o homicídio é pecado, também você tirar a sua própria vida é pecado, e isso vai ter um juízo. Mas é que a pessoa, querido, aí é o julgamento de Deus. Eu e você não alcançamos o que Deus alcança. Mas nós não podemos, porque vai ter esse julgamento, então agora a gente muda a palavra para poder deixar as pessoas confortáveis. Não é, querido. A palavra está escrita, está aqui. A gente não pode ajustar a Bíblia para a vontade das pessoas, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que está escrito, e a condenava diante de Deus o suicídio também. É lógico que nós sabemos aí que algumas doenças, como eu falei lá no início, que não eram pesquisadas, como a depressão, por exemplo. Por muitos anos a gente achava que depressão, ou a pessoa estava tendo pessoas achavam que era espiritual. Eu já ouvi, em igrejas que eu participei, de a pessoa falar que estava com depressão, e o pastor, não, vamos orar para tirar o espírito. Então, calma aí, não é assim. Depressão é uma doença, tem todo um controle psicossomático envolvido, todo um prognóstico na pessoa, É lógico que tudo vai ter a questão do equilíbrio, tem muitas feridas na alma, e aquilo vai acumulando, e não foram resolvidas, e aí a gente tem, graças a Deus, existem muitas ferramentas humanas para isso. Quer ver um exemplo? Veredas antigas. Se você pelo menos já leu o material, vai ver que é impactante. Entendeu? Como é que aquilo que está dentro de você, que muitas vezes você, que isso aqui não... Coisas pequenas dentro de você podem fomentar decisões futuras muito grandes. Então, esse negócio da depressão é uma coisa que se tornou o mal do século, como alguns falam, mas a gente também foi conhecer depressão recente. Foi entender o que é depressão, algo mais moderno, algo mais... Até então era um negócio que a gente não entendia bem, tal. Mas não quer dizer que a pessoa tem depressão, que, não, então se a pessoa cometeu um suicídio, ela vai... Não é assim, querido. Uma coisa é o entendimento daqui, outra coisa é o que está escrito, e o que está escrito. Não é eu e você que vamos mudar o que está escrito, se você é templo do Espírito Santo, como a palavra diz que é, e você
destrói o seu próprio templo, Deus também vai destruir, está aqui. Né? E um outro ponto, que também é muito assunto para pouco tempo, Jesus amado, é com respeito à mutilação do corpo. Eu tenho um texto aqui, em Levítico 19, 28, que diz assim, ó, não façam cortes em seus corpos por causa de mortos, nem tatuagem em si mesmo, eu sou o Senhor. Tem muitas pessoas que acham que esse texto é fora de contexto, eu não acho não, eu acho que ele tem muito contexto, inclusive, né? Mas observa o seguinte, que a mutilação, ela é um problema, e nós estamos vivendo dias que tem algumas coisas que viraram moda, né? A gente vê, tem um negócio aí que o pessoal, eu esqueci o nome, que põe na orelha, que parece igual do índio, assim. Pelo amor de Deus, irmão. Acaba com a orelha. E detalhes, eu vi um médico falando que por conta de esticar demais a orelha, com o tempo aquilo a cartilagem fica ruim, com o tempo e com aquilo ali, ela empurra o aparato do ouvido para baixo. Então as pessoas tendem a ter dificuldades auditivas, sabia? Então, assim, tem coisas, querido, seu corpo ele foi feito diante de Deus de uma simetria correta, ok? A gente está até falando ontem, por que quando você, vou dar um exemplo extremo, para você entender, por que quando você come aquela picanha muito gorda, você passa mal? Né? Porque tem os alimentos de hoje, tem muito condimento, né? Você come aquela salame, por exemplo, pastor, não passa mal não? Eu faço. Salame, por exemplo, por quê? Porque os nutrientes artificiais, o seu corpo ele tem problema com o que é artificial, porque Deus fez as coisas naturais. Quando o pessoal fala assim, né, comer alimento de verdade, já viu quando você fala comida de verdade? Ontem o pastor falou um negócio legal, comida de verdade nada mais é do que a comida que Deus fez do jeito que Deus fez, entendeu? Aí a gente quer, né, pegar aquela picanha e toma sal grosso, e toma o seu... Querido, faz uma para mim, faz, pastor, você me perdoa, mas eu não aguento, não. É uma para você lá, né? A Argentina, aquela picanha uruguaia, né? Mas entenda, nós temos toda uma função no corpo. Aí você vai lá e mexe numa estrutura do seu corpo, né? Igual muda o nariz, bota o nariz para cima, para baixo. É lógico que existem cirurgias, querido, que são importantes. Por exemplo, correção de septo. Tem pessoas que precisam fazer, porque o nariz é todo torto, a pessoa não respira. Né? Só que você já viu como é que é correção de septo? É quebrar mesmo o negócio, né? Tira até pedaço, assim. Mas observa, Deus não se agrada das pessoas que mutilam o corpo simplesmente por bel prazer. Né? E fazem coisas, você vê que mesmo às vezes a gente se mutilando, por conta de problemas a gente toma um prejuízo. O exemplo que eu dei foi da vesícula. Meu corpo sente falta da vesícula. Aí você fala, eu vivo bem? Não, eu tenho um problema justamente por causa da gordura, que a vesícula é feita para quê? Para quebrar a gordura. Aí você come uma coisa muito gorda, você tem muita bile, o organismo fala, não tem vesícula aqui não, você vai se virar agora você e o banheiro. Entendeu? Então, tudo no seu corpo é certinho, os mínimos detalhes, né? Então, você vê que as pessoas, às vezes, não prestam atenção nessas coisas, não valorizam, né? E aí você está vendo, e detalhe, infelizmente, eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa, pelo menos aqui no nosso meio eu não vi não, mas eu estou vendo que até no meio evangélico, agora algumas igrejas, né, os jovens estão usando alargador, estão usando aquele negócio aqui empurrando o nariz para baixo, né? Não, porque isso aqui tem um negócio que eles usam um texto fora de contexto, de que o escravo, quando queria continuar com o seu senhor, ele botava pegar um texto fora de contexto e usa um pretexto para poder fazer um negócio totalmente doido. Querido, não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja visto para a honra e glória dele. Lembra que eu falei lá no começo? Você foi criado à imagem dele, não ele de você. Nós invertemos isso, culturalmente nós invertemos isso, nós queremos colocar em Deus a nossa imagem, imaginar Deus como nós somos, imaginar Deus com perna, com braço, com cabelo, e aí você assiste um filme, por exemplo, mostra um Deus totalmente diferente, normalmente com terno e gravata branco, modernizou, mas é o contrário, querido, nós que devemos refletir a glória dele, ele é o modelo, nós somos. Então as pessoas têm que olhar para você e não ver você, ver Deus.
Esse é o conceito, né? Então, a mutilação, você vê o texto que lemos em Levítico, ele deixa muito claro, né? Até a tatuagem, alguns falam assim, que não tem nada a ver, que a Bíblia não fala. A Bíblia fala, eu li um texto aqui que diz que não pode tatuar. Mas que era no Antigo Testamento. Querida, a gente tem que parar com esse negócio de que é antigo, a Bíblia ela é inteira. Você tem que entender que tem coisas que acabaram porque eram civis, como, por exemplo, sacrifício. Não tem mais, porque Jesus já deu o último sacrifício e em Jesus se completou. Mas não é tudo que está aqui, então agora eu vou rasgar então o Antigo Testamento e falar assim, agora só do Novo para frente. Não, o texto é claro, que não é para você fazer tatuagem. As pessoas acham, não, mas é moderno, é bonito. Agora, querido, você já fez, mas você não tinha uma experiência com Deus, amém. A Bíblia fala que Deus dali lança os erros no mar de esquecimento, daqui para cá tudo certo. Mas você que é crente, você que tem uma experiência com Deus, a melhor coisa que você faz é pergunta ao Senhor, Senhor, o Senhor vai se agradar se eu fizer uma tatuagem do meu namorado no braço, ou da minha namorada no braço? Pelo amor de Deus. Aí a pessoa vai lá, faz a tatuagem imensa com a foto, daqui a 6 meses termina. Aí depois vai culpar, por que Deus deixou fazer? Não, você que quis fazer, querido. A decisão foi sua. Então nós temos que entender que nós temos responsabilidade sobre o corpo. E para concluir, é muito assunto para pouco tempo, né? Qual o objetivo de tudo isso que falamos, querido? Primeiro, cuidar do nosso corpo sempre, mas sempre observando que ele tem que ser cuidado para a honra e glória do Senhor. E como Paulo começa o texto que nós lemos, fazendo uma analogia do corpo com a igreja, então eu queria te lembrar, querido, que assim como você cuida do seu corpo, de você mesmo, cuide da igreja. Não estou só falando fisicamente também é importante, né? Mas observe se o irmão está precisando de alguma coisa, ora com ele, né? Conversa com ele, dá a paz do Senhor para o irmão. Tem o pessoal que dá no culto, dá 18, ele chega aqui 18h01, e na hora que o culto acaba às 20, às 19h59, ele já está ali, não dá nem um paz do Senhor, não conversa. A Bíblia fala que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Quando Paulo chama a atenção que nós devemos congregar, ele não está falando só para a gente ir na igreja, não, ele está falando congregar no sentido de estar em comunhão, de estar juntos, né? Então busca se interar com o irmão, busca orar, todo um conjunto. Você imagina se um dia o seu coração virar para você, hoje eu vou parar, hoje eu não estou afim. Se o seu coração tivesse vontade própria, você estava lascado, o dia que ele brigasse com você, ele parava, você morria. Então também nós temos que olhar dessa forma. Você também é parte do corpo, você é importante para que toda a ação do Espírito Santo na igreja flua. E nós fomos feitos corpo para glorificar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Carlos Lima. Amém, glória a Deus. Obrigado, Júlio, palestra abençoada. Os irmãos foram